Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação, nesta noite iremos trazer o assunto com o seguinte tema: divórcio através da palavra de Deus. O divórcio que está imbuído, na palavra de Deus de uma forma diferente do que as pessoas observam e vejam, mas nós queremos aqui, para iniciar esse trabalho nesta noite, como é de nosso costume, sempre fazer leituras na palavra de Deus. E a respeito desse assunto, eu gostaria de fazer uma leitura, você que está em seu lar, você que tem uma Bíblia aí próximo de você, ou você que tem uma Bíblia no celular, abra a sua Bíblia ou olhe a sua Bíblia no celular, no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 24. Deuteronômio, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta noite, neste assunto de relevância e de importância para a sociedade no mundo todo. Amados e queridos irmãos, Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 1 até o 4, a palavra de Deus nos diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe o dará na sua mão, e despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja a leitura que aqui fizemos no livro de Deuteronômio. Fique observando as palavras escritas aqui nesse tema desta noite que acabamos de fazer esta leitura. Mas eu ainda quero fazer mais uma leitura no Novo Testamento, no livro de Mateus, livro do evangelista Mateus, no capítulo de número 18. Gostaria de ler algumas partes deste. Apesar, irmãos, que eu vou começar aqui no 19, é mais fácil para entendimento. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Assim diz a palavra: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Fizeram-lhe uma pergunta, irmãos. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes: então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, isso Jesus falando, irmãos: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, isso Jesus dizendo, irmãos, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Acabamos de fazer a leitura no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, e também no livro de Mateus, capítulo 19, no Novo Testamento, para nos embasarmos nesse assunto desta noite. Você pode observar, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo ou assistindo nesta noite, que os dois versículos têm algo a ver. O que foi escrito no Antigo Testamento pelo profeta Moisés, pelo homem de Deus,
Moisés e também o que foi escrito por Mateus aqui no Novo Testamento, quando Jesus estava ali fazendo um trabalho, né, irmãos, que sempre fez, de ensinar a palavra de Deus. E os fariseus tinham uma dúvida, mas só que eles viviam na lei. E eles falaram sobre o divórcio, falaram sobre o homem deixar a mulher. E por que Moisés, então, deu carta de divórcio naquele tempo, como acabamos de ler aqui no livro de Deuteronômio? Ele disse, o próprio Jesus falando, pelas durezas dos corações. Quando nós fizemos um paralelo entre esses dois capítulos e alguns versículos que lemos aqui nesta noite, nós podemos observar que Jesus estava ensinando as pessoas, que essas coisas que vinham acontecendo lá no Antigo Testamento, era porque homens eram duros de corações e faziam coisas que realmente não estava explícito para cumprimento da lei. Portanto, irmãos, após essa leitura, eu quero também aqui deixar para os irmãos e para os ouvintes, algo interessante que nós não podemos dizer, o significado da palavra divórcio. Porque muitas vezes a pessoa fala tanto em divórcio, mas nem mesmo sequer sabe o que significa divórcio. Divórcio é uma ação ou um efeito de se divorciar. Isto é, dissolver um matrimônio. Olha, irmãos, dissolver um matrimônio por vias legais, através da lei, irmãos. Separar ou afastar pessoas pela violação de algum dos direitos ou obrigações matrimoniais. É efeito de que, irmão? De repudiar. Então nós já falamos aqui vários textos, já colocamos aqui o que significa divórcio, falando nesta palavra repudiar, irmãos? E o que é um repúdio? Repúdio é um ato de repudiar, repelir, não aceitação, rejeição, renúncia, renegar, inclusive renegar a esposa, ou vice-versa, ou rejeitá-lo legalmente, separar-se e através de um divórcio. Então isso é um repúdio. Na palavra de Deus, muitas bíblias estão trazendo a palavra repúdio, outras estão trazendo divorciar, inclusive agora nos novos as novas bíblias que estão vindo, irmãos, já estão trazendo a palavra divórcio, não repudiar, irmãos? Mas o significado praticamente é o mesmo, Então, naquele tempo, irmãos, quando antes de sair uma lei, em 1977, no ano de 1977, antes de sair a lei do divórcio, a lei número 6515, a lei do divórcio, havia-se o desquite. Não sei se as pessoas se recordam, as pessoas que são mais de idade podem se recordar, que era um ato jurídico pelo qual se dissolve a sociedade conjugal, irmão? Uma separação de corpos, matrimonial, sem quebrar o vínculo também do matrimônio. Então, irmãos, o desquite naquela época, antes de sair o divórcio, era a legalidade que o homem dava a uma separação de um casal, entre um homem e uma mulher, entre dois casais, Mas a palavra de Deus é bem enfática no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 31, que diz: qualquer que deixar sua mulher, dá-lhe carta de desquite. Por isso que eu falei desta palavra desquite, porque isso está implícito na palavra de Deus, Então eles tiraram naquela época essa palavra desquite para fazer a separação de um casal, Mas apenas separações de coisas materiais e não do ato matrimonial, irmãos. Vejam bem, Mas também nós podemos observar que esse divórcio, ele está contido na palavra de Deus de uma forma diferente. Algumas bíblias, volto a repetir, principalmente as atuais, na linguagem de hoje, está trazendo a palavra divórcio. Mas nas bíblias mais antigas, nas traduções mais antigas, sempre traz a palavra repúdio. Por isso nós colocamos aqui nesta noite para você entender divórcio, repúdio e esse desquite que antes mesmo de sair a lei em 1977, a lei número 6515, que trata do divórcio, irmão? Mas eu quero também aqui falar sobre este assunto embasado na palavra de Deus.
estamos aqui sempre embasando na palavra de Deus, né? Houve um diálogo, irmãos, entre Jesus, quando Jesus estava permeando aqui na terra como homem, né, fazendo o seu trabalho ministerial. Lá no livro de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 2 até o 12, houve um diálogo entre Jesus e os fariseus. Mais uma vez, os fariseus queriam confundir Jesus, ou queriam, né, como diz algumas pessoas, queria ali apertar Jesus sobre determinados assuntos, né? E eles começaram ali a dialogar com Jesus, né? Ali no capítulo de número 10, no versículo 2, os fariseus perguntaram a Jesus: é lícito o homem repudiar sua mulher? Veja bem, fizeram uma pergunta para Jesus, né? Ali no 3, Jesus responde: que vos mandou Moisés? Porque eles viviam na lei, irmãos, né? Aí no 4 ele diz assim: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, pela dureza dos vossos corações, conforme lemos na palavra de Deus aqui nesta noite. Lá no 9 ele diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. Isto Jesus dizendo: qualquer que deixar a sua mulher, no 11, e casar com outra, adulterará contra ela. E no versículo 12, encerrando esse capítulo 10, ele diz assim: e se a mulher deixar o marido e se casar com outro, adulterará. Está embasado também lá no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 18, a mesma passagem aonde Jesus fala se ele deixar a mulher e casar com outra, ou a mulher deixar o marido e casar com outro, esses ambos adulterarão. Isto é a palavra de Deus, irmãos. Eu não estou inventando nada, a palavra de Deus é que rege o nosso trabalho, o nosso ensino da palavra do Senhor. Então nós estamos falando aqui de um ato, né, que após o casamento está acontecendo frequentemente em todo mundo. E aqui no nosso país, irmãos, eu estive vendo uma pesquisa recente que foi feita. O estado de Mato Grosso do Sul é o quarto maior em divórcio do Brasil. O estado quarto colocado em divórcio no Brasil. Isso não é bom para o nosso estado, irmãos, né? Não é bom para a nossa sociedade. Portanto, quando nós vemos a leitura da palavra de Deus, discorremos da palavra de Deus, nós vimos que o Senhor nosso Deus sempre nos chama a atenção para o casamento, irmãos, né? Nós ouvimos o louvor nesta noite aqui falando de casamento. E se não houver um casamento, não haverá um divórcio. A grande questão, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, começa lá no namoro. Irmãos, lá no namoro é que começa tudo. Então tem uma observância do namorado e da namorada. Observar a família, observar como ambos são, irmãos, para poderem, né, continuar e chegar a ter uma união, a um matrimônio. Porque a palavra de Deus é bem enfática que Jesus repudia. Jesus não aceita, Jesus rejeita o divórcio, né? A lei é bem clara, é específica. A lei do homem permite, né, irmãos? Mas há algo interessante que ainda vamos tratar aqui nesta noite a respeito do marido e da mulher, né? Então nós queremos aqui mostrar para você, diante da palavra de Deus, o que se relaciona ao divórcio, à separação de um casal. Nós sabemos que existem muitos assuntos, né, que trazem a pauta no lar, que pode acontecer que as pessoas acabam se divorciando, né? Mas agora, neste momento, eu vou fazer mais uma leitura para você analisar divórcio à luz da Bíblia Sagrada, né? Divórcio através da palavra de Deus. Também no livro de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 7 a 9, a palavra de Deus diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Isso fala de um casamento, irmãos, né? E os dois se tornarão uma só carne. O que acontece? Não serão duas carnes, uma só carne. Desta forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Esta palavra está embasada também no livro de Gênesis, capítulo 2, 23 e 24. Mateus 19, 5 e Efésios capítulo 5 e número 31, irmãos. Você pode anotar e ler na sua casa aí. Nós não temos condição de ler todos os versículos aqui. Alguns nós vamos ler para os irmãos entenderem. Portanto, quando o próprio Jesus fala desta forma, ele está dizendo, como ele disse aos fariseus:
por que Moisés permitiu, naquela época, a separação do casal, do divórcio, por as durezas dos corações? Aí você vem e me pergunta, mas irmão, por que esta palavra dureza? Porque muitas vezes a pessoa endurece o coração, né? E perde o amor um pelo outro. Ele endurece o coração e não trata mais a esposa como deve ser tratada. A esposa endurece o coração e não trata o seu esposo como ele deve ser tratado. Aí há muitos fatores que envolvem essa dureza de corações. Portanto, lá no Antigo Testamento já foi autorizado por Moisés, porque as pessoas, né, tinham essas durezas de corações. As pessoas agiam normalmente como agem as pessoas de hoje. Por isso que ele permitiu, né? E quando nós olhamos os 10 mandamentos falam sobre negatividade. Não faça isso, não faça aquilo. Você sabe, não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, né? Mas, irmãos, nós vimos também aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 11, né? O apóstolo Paulo, um grande ensinador da palavra de Deus, né? Sempre ensinando aos irmãos das igrejas, diz assim: se porém ela se separar, está falando da mulher, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não a deixe a sua mulher. Em algumas traduções está dizendo que o marido não divorcie dela, irmãos. Não deixe, né? Portanto, o apóstolo Paulo já dizia, naquela época ensinava os irmãos para não haver essa separação. Mas se não houver condições, determinados problemas que acontecerem, ele acabar deixando a mulher, né? Que não deixe ela, né, irmão? E que a própria palavra de Deus fala do divórcio aqui. Fala de deixar um ao outro, irmão, né? E que se não tiver condições de reconciliar. Aí entra essa palavra reconciliação. Aí a grande importância, irmãos, para chegar à reconciliação, um lado tem que abrir mão. E muitas vezes fala assim, eu não vou abrir mão. O outro diz, eu também não vou abrir mão. E acaba acontecendo que não chegam à reconciliação, né? A 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, na parte A do versículo, a palavra de Deus diz assim: e da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido. O que ele quer dizer aqui, irmãos, né? Ele quer dizer da submissão da esposa ao marido. Aí você fala, mas eu não posso ser submisso ao meu esposo, tudo que ele quer, tudo que ele me falar eu tenho que fazer. Irmão, submissão não é escravidão. Submissão é com amor, com alegria. A submissão, irmãos, é o lado fraco. A mulher é o sexo mais frágil. A mulher foi tirada da costela do homem. O homem é a cabeça. O homem é que tem que conseguir, irmãos, né, entender a situação. O homem é que tem que comandar ali a ação, irmãos, né? A cabeça da casa, do lar, é o homem. A mulher é o adjuntora, a mulher é que tem que estar ao lado. Mas a palavra de Deus também não fala só da forma, né, que o homem tem toda a responsabilidade. A mulher também tem a responsabilidade. Eles são ambos uma só carne. Os dois têm a mesma responsabilidade sobre o lar, sobre os filhos, sobre a criação dos filhos, né? Porque no livro de Provérbios a palavra diz, né, irmãos, que a mulher sábia, não é a mulher sabiá, irmãos, é a mulher sábia, edifica a sua casa. E fala sobre o homem também, que o homem tolo derruba. O homem tolo derruba seu lar, a sua casa, irmãos, né? Então, irmãos, a palavra é bem enfática para o homem e para a mulher, né? Para que não haja e não chegue a esse denominador, né, de divórcio que é permitido nos dias atuais. Tem que haver várias aberturas, tem que haver, né, um lado deixando, o outro lado deixando, e ambos, né, dialogando, né? E a palavra de Deus também no livro de Efésios, capítulo 24 e 25, diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas em tudo estão sujeitas a seus maridos. Maridos, olha aqui, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela,
Eita, irmãos, mas quantos maridos aí, irmãos, né, não tem sacrificado pela esposa, não tem sacrificado pela família, irmãos, né? Porque, irmãos, nós temos nossos filhos, e os filhos é a herança do Senhor na nossa vida, né? Muitas e muitas vezes nós tem que haver sacrifício, tanto do esposo como da esposa. E o esposo, eu volto aqui a falar, ele é o cabeça, né? Ele é aquele que está à frente do lar, né, irmãos? E as tomadas de decisões, geralmente, é tomada pelo esposo, com a anuência da esposa. A esposa não pode mandar mais que o esposo. O esposo não pode fazer com que sua esposa seja a escrava da casa. Não, irmãos. Ela é carne sua. Ambos em uma só carne, diz a palavra de Deus, né? Portanto, irmãos, a palavra é bem enfática sobre a separação do casal. Jesus, em momento nenhum, ele vai, né, permitir, ele vai aceitar. A palavra diz que ele repudia, né, a separação. Ele repudia aqui o divórcio, irmãos, né? E nós vimos também, né, várias facetas no casamento, porque um não abre mão, o outro não abre mão. Um não concorda, o outro também não concorda, né? Mas o importante no casamento é o amor, irmãos, né? Nós vimos que quando o casal vai no ato religioso, né, irmãos, eles ficam à frente do ministro, à frente do homem de Deus que está ali realizando o casamento, aquele que está ali fazendo, às vezes, do próprio Deus, do representante de Deus aqui na terra. Ali eles confessam amor, confessam paz, e eles também fazem um juramento um ao outro, irmãos, né? E será que eles se esquecem desse juramento naqueles momentos das dificuldades, das lutas? Irmãos, Jesus com certeza viu aquele dia que houve o casamento. Jesus estava ouvindo o homem e ouvindo a mulher. Ele estava presente ali. O Espírito Santo de Deus estava presente no casamento. O Espírito Santo de Deus estava observando. Jesus estava observando a fala do homem e da mulher, do noivo e da noiva. E depois que casa, irmãos, começa a haver mudanças. Começa a vir intrigas, começa a vir brigas, começa a vir os ciúmes, irmãos, e começa a vir muitas vezes, né, a intolerância de ambos, quando muitas vezes não é um, é outro. Mas tudo isso, irmão, é falta de buscar a Deus. A família, o casamento para dar certo, para ambos ser uma só carne, como nós estamos aqui mostrando nesta noite, quando nós estamos aqui fazendo a leitura na palavra de Deus, como Deus, né, mostrou e como Jesus também ensinou. Irmão, tem que haver o amor mútuo entre eles, né? O amor ágape ali, o amor fraternal para com os filhos também, irmãos, né? Porque os filhos fazem parte desse casamento. Numa separação, num divórcio, irmãos, quem realmente sofre muito, né? Lógico que o esposo ou a esposa sofre também. São os filhos. Muitas vezes os filhos são menores de idade. Muitas vezes são crianças, irmãos. E eles sofrem muito no casamento. A dissolução de um casamento traz muitas desgraças na família, irmãos, né? Portanto, antes de tomar uma posição para chegar a esse ponto, né, deste divórcio do que a lei permite, irmãos, nós temos que parar, pensar, analisar, refletir, irmãos. Nós temos que observar pela palavra de Deus, né? E a palavra de Deus para nós nesta noite também, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Olha só, uma vida simples, uma vida de pai, esposo e esposa, cada um fazendo a sua parte, né? Honra a mulher com parte mais frágil. O que é isso? Vaso mais fraco, irmãos, né? E a co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Veja aqui, irmãos, o casal que é cristão, irmãos, nas maiores dificuldades, nos problemas, né? Em todos os problemas, nós vamos elencar vários problemas aqui nesta noite ainda, irmãos. Eles vão para a oração, eles vão falar com Deus. Muitas vezes o esposo ou a esposa não tem como resolver o problema.
Muitas vezes o esposo fala de uma forma, a esposa fala de outra e não chega a um denominador comum para resolver aquele problema. Mas quando nós vamos para a oração, falar com Deus, nós aguardamos o tempo de Deus e Ele nos dá uma solução. Portanto, muitas vezes, a palavra de Deus mostra também do casamento do crente e o não crente. Que é isso? Aquele que serve a Deus e que não serve. Aquele do descrente. E a palavra fala que não deixe. Mesmo se o esposo ou a esposa, vice-versa. Se um dos dois, aconteceu de haver esse casamento, um dos dois, o outro tem que orar, tem que buscar para Deus transformar, para Deus mudar, irmãos. É na oração. Quem muda, quem transforma, quem regenera é Deus. O homem muitas vezes não pode transformar a sua esposa e não vai conseguir. A esposa não pode transformar o seu esposo. E isso que nós queremos colocar aqui nesta noite, irmãos, para você observar pela palavra de Deus, Mas em muitas razões também, nós vimos a palavra nos mostrando a respeito desta separação, das expectativas que há a respeito de um casal estar indo, até ao judiciário para se fazer uma separação legal e fazer um divórcio. Mas antes que isso aconteça, irmãos, o casal tem que buscar a presença de Deus. O casal tem que falar com Jesus, falar com o próprio Deus, Existem muitos motivos para a separação. Portanto, irmãos, nós queremos aqui nesta noite citar alguns problemas que acontecem, alguns motivos de chegar a este divórcio, de chegar a essa separação. Muitas vezes existem as prioridades e expectativas diferentes do casal, um para com o outro, A falta de diálogo, irmãos. Isso é interessante. O esposo e a esposa têm que estar sempre conversando, sempre dialogando, dificuldade financeira, as crises que vêm, tem que entender, tem que analisar. Tanto um como o outro tem que entender, irmãos, tem que ajudar a vencer as lutas, as batalhas, A infidelidade e mentiras. E isso é um grande problema hoje na separação. Boa parte das separações está em cima da infidelidade e de mentiras, irmãos, A palavra de Deus diz para nós falarmos a verdade um para com o outro, Criação dos filhos. Muitas vezes a esposa não aceita e o esposo corrige. Muitas vezes o esposo não aceita que a esposa corrige e vice-versa. Ambos não aceitam que corrigem os filhos, Então isso é errado. A correção ali, a educação no lar é do esposo e da esposa. Ambos têm ali para com os seus filhos a educação, irmãos, Vícios. Um grande problema também são os vícios, irmãos, Isso aqui tem separado muitas famílias e tem chegado até ponto de chegar a levar a um dos, principalmente o homem, a cometer crimes, Tédio, irmão. Esse tédio é que muitas vezes nós já vimos aí, estamos vendo sempre isso aí. O marido deixa a esposa em casa, não sai com a esposa não quer sair com o marido e outros casos mais, Falta de liberdade também é outra questão, porque aí entra o ciúme. A esposa não pode sair porque o esposo pensa algo da esposa, Isso aí é falta de confiança e vice-versa, irmãos, Interferência externa é um grande problema, irmãos. Interferência externa vem lá da família, vem de amigos, E vem daquela amiga, vem daquele amigo de trabalho. Irmãos, não deixe a interferência externa, derrotar o seu casamento. Não deixe a interferência externa, influenciar ali na sua separação. Não, irmãos, não deixa. Quem tem que resolver os problemas no seu lar é você e a sua esposa. Por isso que tem que sentar, conversar, dialogar, tem que chegar ali a um denominador, irmão, Falta de intimidade e apoio. A esposa não apoia o esposo e vice-versa. Não tem aquela intimidade de casal, irmão, Traição, é outro grande problema também. Excesso de controle, que entra aí o ciúme.
não pode ir para cá, não pode ir para lá. O esposo vai trabalhar, a esposa já fica pensando coisas, né? Então é outro problema que entra na separação aí e entra o divórcio, né? Violência é o que nós estamos vendo muito nas famílias. O esposo, né, irmãos, começa a entrar nos vícios e começa a praticar a violência com a esposa, com os filhos, né, irmãos? E acontece a separação aí. Aí entra o divórcio, né? Negativismo, né? São discussões. Só pensa negativo, irmãos, né? O próprio Jesus, né, não nos mostra assim. Nós temos que pensar sempre positivo, né? Confiando em Deus que vai dar certo, irmãos. Isso é interessante. Aqui alguns motivos para as separações, para o divórcio que nós estamos fazendo essas colocações nesta noite. Mas quando nós estamos aqui falando também para homens e mulheres que estão à frente da obra de Deus, estão à frente do trabalho do Senhor, irmãos, né? Nós temos que falar algo aqui interessante para aqueles que estão na liderança, irmãos, seja homem, seja mulher, né? O que acontece, irmãos? Muitas vezes a pessoa não observa, né, a palavra de Deus que está no livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 17, lá no Antigo Testamento, né? E também no livro de Timóteo, irmão. Nós vamos citar aqui nesta noite, né? Alguns motivos que impedem o cristão, né, divorciado de exercer cargo na igreja. Aí você vem e me pergunta assim, irmão, mas o pastor fulano, a irmã fulana, o ciclano, o beltrano, né? Ele já casou uma vez, já casou 2 vezes, já se divorciou várias vezes e continua ou está à frente de um trabalho. Irmãos, isso aí é falta de observar a palavra de Deus. Não tem observância na palavra do Senhor, irmãos, né? Como que essa pessoa que está à frente de uma organização, né, vai se colocar para com aquelas pessoas que estão sendo lideradas aí, né? Por quê? Eu deixo aqui alguns termos aqui dizendo assim, que esta pessoa não é exemplo de fiéis. Como que eu vou dar exemplo, né, irmãos? Não é irrepreensível. Veja bem, né? Não é cristão de um só cônjuge. Já teve o primeiro, já teve o segundo, né? Não tem autoridade para exortar nem aconselhar. Para pensar nisso, irmão, né? Contradiz a própria palavra que prega. Isso é uma questão muito difícil, irmão, né? Então, eu li hoje um comentário, né? Inclusive, a pessoa que estava, o pastor que está à frente de um trabalho, irmão, aconteceu algo na vida dele, né? E infelizmente houve essa separação. O que ele fez de primeira? Chegou, entregou o seu cargo e voltou a sentar no banco como um membro comum da igreja. Irmãos, tá certo? Perante a Bíblia, sim, porque ele errou. Ele era um líder, mas ele errou. Houve uma separação. Separou-se da sua esposa, ele entregou o seu cargo e voltou a ser um membro comum da própria igreja. Analisa isso, você irmão que está à frente de algum trabalho, ou vai assumir algum trabalho, pense nisso primeiro, irmãos, né? Nós temos que ser exemplo dos fiéis, e é a palavra que diz, né? É um desastre espiritual a médio e longo prazo para a igreja. A igreja fica, né? Geralmente a igreja, quando é imatura, né, desonra a igreja e a sua liderança, irmãos, né? Destrói o modelo de compromisso eterno e indissolúvel entre Cristo e a igreja. É a palavra de Deus, irmãos, né? Não pode comemorar nenhum casamento. Por quê? Ele teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro. Tudo isso através do divórcio. Nós não estamos aqui fazendo uma condenação. Nós aqui estamos mostrando o que é que acontece com esse divórcio na vida de um cristão, na vida de um ser humano, irmãos, né? Não pode comemorar nenhum casamento, está contribuindo para a degeneração dos padrões familiares das seguintes, né, gerações, das gerações que vão vir, né, irmãos? Então são aqui alguns exemplos que nós estamos citando aqui nesta noite, né, como igreja do Senhor, como organização, né, irmão? Nós temos aqui, tudo isso que falamos aqui, nós temos amparo bíblico para falar, irmão, né? Anota aí se você quiser, irmão, né? Estará no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, pode ler o capítulo todo, 1 Timóteo, capítulo 3, leia o capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 6 também, 1 Coríntios, capítulo 3,
do versículo 13 ao 15, né? Livro de Tito, no capítulo de número 1, no versículo 5 ao 9. Também em 1 Timóteo, capítulo 5, do 9 ao 10. Livro de Mateus, capítulo 7 e 5. Livro de Êxodo, no capítulo 23 e 2. No livro de Lucas, no capítulo 17, capítulo 10. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. E no livro de Salmos, capítulo 11, e verso de número 3. Isso que acabamos de colocar sobre o cristão divorciado, o cristão que se separou e está à frente de uma organização, irmão. Isso aqui é perante a palavra de Deus. Aqui não sou eu que estou fazendo a minha colocação, né, filosófica, não, irmãos. Não é a minha ideia, é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Portanto, se você está à frente de uma organização aí, irmãos, faça como esse pastor fez. Seja irrepreensível. Por quê? Como que você vai ser irrepreensível se você, né, não realizar da mesma forma com que Cristo ensinou? Como que você vai ensinar a sua igreja se você está fora dos padrões bíblicos, né, irmãos? Então, aqui é para aquele ou aquela que está à frente de um trabalho, irmãos, que está à frente de uma organização, né, irmãos? Mas eu também, nesta noite, quero deixar aqui, né, para os ouvintes e os irmãos que estão nos assistindo nesta noite, que já vamos encerrar o nosso programa, né? O tempo é pouco, mas graças a Deus que temos esse tempo para falar, irmãos, e que nós aqui trazemos alguns assuntos que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Eu quero deixar aqui também, né, algumas dicas para os irmãos, para o casal, né? Não chegar a esse ponto, para evitar, vamos dizer bem assim, este divórcio, irmão, né? Em primeiro lugar, irmão e irmã, né? Você casal, esposo e esposa, preste bastante atenção nas colocações que eu vou fazer agora aqui. Em primeiro lugar, amar com demonstração. Você tem demonstrado amor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? É a forma que você conduz, né, o diálogo, a forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata o seu esposo, né? Você demonstra este amor, carinho e compreensão. Você tem compreendido o seu esposo? Você tem compreendido a sua esposa, né? Você tem demonstrado esse carinho, esse afeto, né? Irmãos, não é só abraçar, não é só dar presentes que é carinho, não, irmãos. Isso aí é coisas materiais. Vamos trazer para o lado espiritual, irmãos. Diálogo permanente. Você tem sempre conversado com a sua esposa em qualquer problema, em qualquer situação? Você tem colocado a sua esposa a par das situações que vêm ocorrendo? A mesma forma, você, esposa, tem colocado a sua esposa a par dos problemas que vêm acontecendo? Você tem sentado e conversado com ele? Fidelidade em tudo. Seja fiel em tudo, irmãos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aqui está, aqui assim. Irmão, seja fiel um para com o outro em tudo, a palavra diz. Né, irmão? Ser verdadeiro, ser sincero, irmão. Esse ser verdadeiro é a palavra de Deus que nos mostra. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. E se eu e você somos seguidores de Jesus, nós temos que falar a verdade. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Doa a quem doer. Dedicação total, uma dedicação permanente, um para com o outro, para o seu lar, para com seus filhos. Essa dedicação é de ambos, irmãos. Não é só de um lado, não. Aqui eu estou falando de um casal. Aqui nós estamos falando de uma família, irmãos, né? Ser altruísta. Que é isso, irmão? Está sempre ajudando. Será que você ajuda a sua esposa? Será que a esposa ajuda o esposo? Irmão, o que eu estou colocando aqui, você vai pensando aí. Ser altruísta num casamento faz uma grande diferença. O esposo tem que ajudar a esposa. Você está pensando o que eu estou pensando, o que eu estou analisando? Esposa, você está pensando da mesma forma? Você tem ajudado sua esposa em todos os sentidos? Irmãs, vou falar algo aqui, vocês me perdoem, mas tem esposa aí que se o marido ganhar um X, ela gasta 3X a mais.
E o esposo muitas vezes não sabe ter controle financeiro também. Então, irmãos, vamos ajudar um ao outro, apenas para você entender o que eu quero dizer, irmãos. Ser honesto ou honesta um para com o outro. Sexualidade em dia. Tem acontecido muito isso entre o casamento. Não há um diálogo. A área sexual do casal, irmãos, é importante. Mas o esposo tem que entender a esposa tem que entender o esposo. Senão não vai ter condições. Nós já comentamos um pouco sobre isso aqui nesta noite. Respeito mútuo. Irmãos, isso aqui é o que mais tem acontecido entre os casais. Tem esposa que não respeita o esposo. Tem esposo que não respeita a esposa. E no dia do casamento, como foi? Você lembra o que você falou perante o ministro? Perante o representante de Deus? Como você ia tratar a sua esposa? A esposa lembra como ela falou perante o próprio Deus que ali estava, como você ia tratar a sua esposa? E vice-versa, o seu esposo também? Como foi no dia do casamento? As pessoas parecem que têm amnésia, irmãos. As pessoas parecem que esquecem. A vivência do dia a dia parece que dá uma amnésia. Irmãos, lembre-se o compromisso que você fez perante o Senhor. Orar e ler a palavra de Deus. Irmãos, importantíssimo num casal. Importantíssimo para aquele que é cristão. E para você que não é cristão, irmãos, pega esse hábito também. De ler a palavra de Deus na sua casa, juntamente com a sua esposa. Orar. De manhã, meio-dia, à tarde, a hora que você quiser. A casa é sua, você pode orar a hora que você quiser. Fale com seu Deus. As dificuldades que vi no lar, o esposo ora, a esposa ora, fala com Deus. Deus pode entrar com providência, irmãos. Deus muitas vezes transforma casais. Deus já transformou inúmeros e inúmeros casais aí que nós estamos vendo no dia a dia. Nós temos muitos exemplos, temos muitas testemunhas. Mas será que você está crendo no que nós estamos colocando aqui nesta noite? Será que você está crendo na palavra de Deus? Se você crê na palavra de Deus, você vai orar, vai ler, vai entender, vai buscar no Senhor e Ele vai dar um escape. Ele vai entrar com providência na vida do casal, irmãos. Perdão, perdoar um ao outro, irmãos, é interessantíssimo. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito que eu encontrei até hoje perante a palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Não existe perfeição no homem, no ser humano, irmãos. Então, nós temos que entender um ao outro. Eu posso errar, a minha esposa pode errar, ambos podem errar, irmãos. E esse erro tem que ter o perdão, e esse perdão tem que ser permanente, irmãos. Esse perdão, ele tem que ser não da boca para fora, mas do próprio coração. Portanto, irmãos, nós estamos aqui encerrando nesta noite essas pequenas palavras sobre o divórcio. Lógico, se nós tivéssemos 2 horas para discorrer mais, ler mais versículos, mais capítulo, mostrar dentro da palavra de Deus a importância de o casal permanecer junto, segurar a onda, como diz os irmãos, irmãs e as pessoas, Analise tudo que nós falamos aqui nesta noite. Eu tenho certeza de algo na sua vida, dentro do casal. Dificilmente você vai se separar. Dificilmente o casal vai se desfazer esta união. Que quem foi abençoar ali a união naquele dia foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus, Muitas vezes também começa o erro, como eu disse, lá atrás, quando se namora, irmãos. Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isto. Este divórcio, essa lei é permitido? Mas, irmãos, perante a palavra de Deus, volto a repetir. Li nesta noite por várias passagens bíblicas. Há um repúdio de Deus, Então, faça de tudo, irmãos, como nós citamos aqui nesta noite, para que o casal permaneça junto, Ambos uma só carne. E o homem não quer ver, a sua carne sendo machucada. A sua esposa também não. Em todos os sentidos, seja eles materiais e também espirituais, irmãos, Portanto, que você possa buscar de Deus
o entendimento para que o seu casamento seja próspero e seja eterno, seja duradouro, né? E que você seja exemplo para os seus filhos na sua casa, irmãos. É importante que os pais sejam exemplo para os filhos. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar nesta noite, irmãos. Que o Senhor Jesus possa colocar essas palavras no seu coração, do esposo, da esposa. E daquele jovem também, daqueles namorados que estão pretendendo se casar, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu não sei, o irmão João, durante este dia, colocou aí se alguém quisesse fazer algumas perguntas, né, irmãos? Eu não sei se chegou perguntas, né? Mas se chegar perguntas, nós vamos responder. Mas eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, né? Não dei nem tempo dele pensar numa pergunta, porque muitas perguntas nós já respondemos aqui perante as leituras bíblicas e também no que falamos nesta noite. As dúvidas, irmãos, né? Geralmente são essas aqui dos casais. Geralmente, se fizer isso que nós colocamos aqui nesta noite, eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar o seu casamento e você vai ter um casamento duradouro, né? Nós vimos a coisa mais linda, né? Senhores e senhoras com 60, 70 anos de casamento juntos, irmãos, né? Então, sobre o divórcio, irmãos, né? Volto a falar, é uma lei do homem, é uma lei que permite, irmãos, mas para que não chegue a esse ponto, né? Vejamos como tratamos aqui nesta noite. A forma com que tratamos, né, este divórcio, esta separação, irmãos, né? Porque nada mais nada menos é uma separação de um homem e da mulher, né? E lemos aqui nesta noite também. O que Deus uniu, jamais separe o homem. Faça assim de um bom entendimento nesta parte que o Senhor Jesus disse e que o próprio Deus disse. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um nesta noite. Vamos aqui por um ponto final neste ensino, nesta palavra. E eu gostaria de orar para você, orar para o seu casamento, para a sua família e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Abaixe a sua cabeça aí onde você estiver, né? Feche seus olhos. Se você estiver na sua casa juntamente com sua esposa, né? Fiquem junto aí, pegue na mão da sua esposa, né? Vamos orar nesta noite para Deus abençoar o seu casamento. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesta noite, Senhor, o Senhor está aqui conosco e o Senhor realmente viu o que falamos e o que tratamos aqui desta noite, Senhor. Aí nos lares estão o esposo ou a esposa, os jovens que estão pretendendo se casar, Senhor. Deus, estenda as suas mãos sobre este lar, sobre esta família, Senhor. Deus, dê entendimento, dê paz e alegria nos corações, para que eles possam continuar, Jesus, permanecendo firme na tua presença, para que esse lar possa ser abençoado, meu Deus, por ti. Abençoa os casais, abençoa toda a família, abençoa a nossa sociedade de Campo Grande, nosso estado, nossa grande nação brasileira. Estende as suas mãos, abençoando grandemente, meu Deus, para que cada um permaneça junto, feliz e contente, glorificando e louvando o teu nome, Senhor. Deus amado e Deus querido. Ah, Deus, abençoa poderosamente, Deus, uma noite de sono maravilhosa e um dia de domingo também maravilhoso, Senhor, na tua presença. Deus amado e Deus querido, fica conosco, tomando o primeiro lugar em nossas vidas. É o que te rogamos e te pedimos no teu nome. Ouça mais um lindo louvor e que fique na paz do nosso Deus.